E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Fernando Imperato, eu sou organizador do Conacine e agora nós vamos ter uma das palestras mais esperadas. Muita gente veio aqui por causa dessa palestra. As cores de Almodóvar, o processo criativo na obra do cineasta espanhol. É uma palestra dada pela Joyce Pais, que é editora-chefe do CinemaScope, e ela foi uma das pessoas que mais ajudou também o Conacine com a questão de escolha de alguns palestrantes. E ela tem algumas páginas de Facebook que muita gente conhece, como Tarantino's Mind e algumas outras de alguns outros diretores. E essa palestra ficou muito bacana, ela fez um review de cada filme do Almodóvar e meio que mostrando as comunalidades e o que na vida dele como criança acabou influenciando sua obra. Enfim, é muito bacana, ela fecha isso de uma forma bem compacta, tem mais ou menos meia hora assim. Então é um jeito muito bom e muito fácil de você aprender mais, se aprofundar na obra do Almodóvar, que é um diretor que eu tenho certeza que muita gente aí curte muito, inclusive eu. Então com vocês, Joyce Pais. Oi, eu sou a Joyce Pais, eu sou editora do site CinemaScope e eu queria começar agradecendo ao convite do Fernando Imperator para participar do Conacine. Essa iniciativa é incrível, que tem tudo para ter outras edições, dá super certo. E eu escolhi falar sobre um dos meus diretores favoritos, que é o Pedro Almodóvar. O nome da minha palestra, como vocês já devem saber, é As Cores de Almodóvar, o processo criativo do cineasta espanhol. O que eu vou tentar, na verdade, é falar um pouco para vocês sobre como se deu a trajetória do cineasta, como que foi desde seus primeiros longas até os últimos, todo o estilo cinematográfico dele, as referências, as parcerias cinematográficas com atrizes, atores, com diretor de fotografia, com a sua própria produtora, El Deseu, que ele tem junto com o seu irmão. E eu espero que vocês gostem. Muitos definem o cinema do Almodóvar como um cinema dos desejos, do amor, do improvável. Ele tem tramas bem complexas e reviravoltas surpreendentes, um estilo bastante inusitado. E, na verdade, ele tem uma marca bem forte e cada filme dele é impossível passar despercebido. Eu, particularmente, acredito que a vida pessoal de um artista, seja ele um diretor ou um artista de outra área que seja, influencia diretamente na obra dele, no trabalho que ele vai desenvolver. Então eu fui atrás da trajetória do Almodóvar, da trajetória pessoal dele. E é muito interessante como você pode fazer vários links entre a vida dele e a obra dele. Eu acho que uma das coisas que mais chama atenção no cinema do Almodóvar é a capacidade dele se colocar no lugar do outro. Essa empatia, esse olhar diferenciado e a capacidade dele de tocar em temas polêmicos sem fazer julgamentos de valor. Então ele constrói personagens às vezes considerados bizarros, improváveis, mas ele faz o espectador sentir empatia por eles, se colocar no lugar deles e não julgar, por mais que a situação ou a vida deles seja a mais absurda possível. E na verdade o Almodóvar, ele foi bastante importante em termos políticos também, porque ele na verdade estava inserido num movimento chamado La Movida Madrilenha, que foi um movimento que atingiu seu ápice na década de 80, encabeçado por jovens, principalmente em Madrid, que foi um movimento de contracultura contra o governo franquista, a ditadura franquista que ela acabou no meio da década de 70. Então, a década de 80 ela foi um período bastante efervescente culturalmente e que possibilitou o surgimento de outras formas de expressão. E o próprio Almodóvar já citou em entrevistas que se não fosse essa abertura, o cinema dele nunca seria provável. Apesar de retratar tão bem, com tanta propriedade, uma realidade dos universos urbanos, como Barcelona, Madrid, por exemplo, para quem não sabe, o Almodóvar ele viveu a infância dele numa cidade chamada La Mancha, no interior, e isso influenciou bastante a vida dele adulta e a criação artística também. Ele foi no cinema a primeira vez com 10 anos de idade, porque na aldeia que ele morava era muito raro ver filme. E ele foi influenciado fortemente pelas comédias dos anos 50, do Billy Wilder, do Blake Edwards, e também ele citou como uma das referências dele o neorrealismo italiano e a novela vague francesa. Na verdade, o Almodóvar nunca estudou cinema,
mas o que torna a obra dele tão rica é essa capacidade dele conseguir fazer um mix e explorar essas diversas influências e referências que ele tem, sem necessariamente seguir uma estética de alguma escola de cinema, ou etc. Ele, na verdade, tem a própria linguagem dele, ele, na verdade, faz uma colagem, um mix de diversas referências. Por falar em influências, um filme que eu particularmente gosto muito também, que já foi citado pelo Almodóvar como um dos filmes preferidos dele, é Gata em Teto de Zinco Quente, com a Elizabeth Taylor. Ele, nessa época, ele passou a idealizar as atrizes do cinema como se fossem uma atriz do Olimpo pessoal dele. E aí o que ele gosta muito nessa questão da Gata do Teto de Zinco Quente é que a personagem da Elizabeth Taylor, ela simbolizava o pecado, que foi uma coisa muito presente na vida dele por conta da criação rígida e religiosa que ele teve, da família dele e do meio que ele vivia, na aldeia, e que também é muito mostrado no filme Má Educação, essa criação que ele teve quando ele estudou no colégio de padres. Duas atrizes que são as atrizes preferidas deles é a Shirley MacLaine e a Katharine Hepburn. E mais tarde, essa adoração pelas divas, pelas estrelas do cinema, veio ser colocada em quase todos os filmes dele e também com as atrizes fetiches dele, que eu vou citar daqui a pouco. O Almodóvar foi influenciado muito pela cultura pop dos anos 70, pela moda, e ele começou a carreira dele, ele começou a vida dele no cinema filmando em Super 8. Ele, junto com o irmão dele, Agustin Almodóvar, que é o sócio dele na El Deseo Produções, ele filmava em Super 8 e aí ele chamava uns amigos, atores e não atores, para fazer filmes em um esquema colaborativo. Eles faziam filmes com histórias já absurdas, pequenos filmes, só que eles tinham algum problema. O problema principal era a sonorização desses filmes. Eles, muitas vezes, quando a Almodóvar exibia esses filmes, ele acabava fazendo o som desse filme durante a exibição, enquanto ele estava sendo exibido. E uma das dificuldades que ele encontrou foi encontrar lugares específicos para exibir esses trabalhos. Então ele foi atrás de lugares como bares, casas de show, galerias de fotografia, de arte, escola de cinema, a própria Cinemateca de Madrid, para exibir esses trabalhos deles. E aí, dessa forma, ele começou a ficar conhecido nesse meio mais alternativo underground. O que acontece, é até engraçado, é que ele foi meio renegado pelas pessoas que filmavam em Super 8, por esse grupinho mais alternativo que filmava em Super 8. Ele foi renegado porque esses filmes de Super 8, eles eram especificamente experimentais. Eles eram filmes mais experimentais, muitas vezes sem falas. E acontece que ele foi acusado, entre aspas, de ter um cinema muito narrativo e ele tinha um poder muito grande de fazer narrativas mais complexas e, na verdade, a grande vontade dele sempre foi, e é até hoje, contar uma história, contar uma boa história. Ele, ao mesmo tempo que ele levava adiante esse sonho de ser um cineasta e viver disso, poder viabilizar o seu cinema, ele trabalhava numa companhia telefônica, tinha um emprego bastante convencional. E aí ele deixou esse emprego, na verdade, só em 81, quando ele foi filmar o segundo longa dele, O Labirinto de Paixões. Mas vou voltar um pouquinho e falar do primeiro longa dele. O primeiro longa dele, o Pepe, Lucy, Bon e Muitas Garotas de Montão, ele foi lançado em 80 e, na verdade, ele foi um dos ícones, tanto o Labirinto de Paixões quanto o Pepe, Lucy, Bon foi um dos ícones, um dos símbolos da movida madrilenha. E falando em narração, o Almodóvar ele sempre gostou muito de escrever, ele sempre já colaborou com diversas revistas na Espanha e uma delas foi a La Luna. Ele escrevia alguns contos sobre uma personagem fictícia que ele criou chamada Patti Difusa, que era uma estrela pornô internacional. E aí ele contava as desventuras dessa personagem na noite de Madrid. É bem interessante, quem tiver interesse de ir atrás, tem muita coisa que dialoga com os filmes dele e é bem interessante, é bem hilário essa personagem. Em 68, o Almodóvar realizou um dos sonhos dele, que era poder sair da cidade que ele vivia e ir para Madrid, onde ele acreditava que a efervescência cultural daquela cidade poderia contribuir para a criação artística dele. E foi lá também que ele começou a carreira também como ator. Ele teve um tempo que ele só atuava,
enquanto ele fazia essas produções em Super 8, independentes, e escrevia para alguns veículos. E ele entrou numa companhia de teatro chamada Los Goliardos, onde ele conheceu uma atriz que foi até hoje uma das principais parceiras na trajetória dele, que é a Carmen Maura. Ela era uma das principais estrelas dessa peça e ele era apenas um novato, um iniciante. Só que eles fizeram uma grande amizade nos bastidores e ele contando as histórias dele, da vida dele, e as histórias fictícias que ele tinha escrito, ela se interessou muito e achou que ele tinha muito potencial para dar certo. E aí, contando especificamente uma história de uma fotonovela que ele escreveu, chamada Ereções Gerais, ela resolveu que ele tinha que fazer esse filme. Ele tinha que rodar essa história. E foi daí que surgiu o roteiro de Pepe Lucibon e Muitas Garotas de Montão, que é o primeiro filme dele lançado em 80. A Carmen Maura ela foi fundamental nesse começo da carreira do Almodóvar, porque ela usou da fama dela, que ela já tinha no teatro, e nesse meio underground, para levantar fundos para poder rodar esse primeiro filme. Então ela foi uma grande parceira desde esse começo, e ela é a protagonista do filme também, que conta basicamente a história de duas garotas e uma senhora, uma mulher mais velha, que elas na verdade rompem completamente com a moral e os padrões da época. E elas tem muita música punk rock nesse contexto, e muitas sátiras daquela repressão que eles viviam antes desse movimento da Movida. E uma coisa muito interessante de notar em Pepe Lucibon é como essa formação dele pelas vias não tradicionais de cinema, ou seja, ele nunca estudou cinema, a não ser estudando informalmente, é claro, indo muito ao cinema, conhecendo muito sobre a história do cinema, quanto essa formação dele influenciou na quebra de estilos e gêneros cinematográficos. Ou seja, ele não tem nenhum filme dele que você possa encaixar em um único gênero, em um único estilo. Na verdade, ele trabalha muito bem a quebra dessas características, a inversão lógica dessas características. E isso já pode ser notado logo no primeiro filme dele, no Pepe Lucibon. É muito interessante. Em Maus Hábitos, que foca basicamente algumas personagens que são freiras e são bem malucas, bem diferentes dos padrões. Ele usa a Madre Superiora desse filme, por exemplo, ela tem as imagens das pecadoras, que são a Brigitte Bardot, a Ava Gardner e a Gina Lollobrigida. Então você vê que esse fascínio dele pelo cinema está presente em quase todos os filmes dele. Muitos filmes dele falam sobre atrizes, sobre diretores, sobre o fazer cinematográfico. Então ele é muito apaixonado por esse processo, pelos bastidores do teatro, do cinema. No Pepe Lucy, que é o primeiro filme dele, você vê no quarto da personagem da Carmen Maura uma imagem da Marilyn Monroe, que já apareceu também na Lei do Desejo. Então tem essas citações de cinema dentro dos filmes dele. E então a partir de Maus Hábitos, que é o terceiro filme dele, ele começou a tomar mais consciência dessa linguagem cinematográfica. Se você for comparar com Pepe Lucy, O Labirinto de Paixões, você vê nitidamente essa evolução dos planos e da forma narrativa com que ele conta aquela história. E aí acaba esbarrando no outro filme dele, que é O Que Eu Fiz Eu Para Merecer Isso, que na minha opinião é o filme que destoa mais do restante da filmografia do Almodóvar. Porque ao contrário apesar dele manter essa questão cômica, a questão da ironia, ele é o filme que contém uma crítica social, ele tem uma consciência social muito maior, ou de uma forma muito mais nítida do que os outros filmes dele. O filme foi rodado num bairro proletário, ele usou um cenário, locações bem realistas, e ele é centrado na figura de uma mãe, interpretada pela Carmen Maura, que tem um personagem bem triste, por mais que às vezes a gente possa rir da desgraça dela, o que é bem interessante que ele faz, porque ele consegue fazer com que a gente ria de uma situação que, na verdade, se você for parar para pensar, é muito triste.
é uma mãe que ela não consegue criar os filhos dela, que ela é muito pobre, ela tem problemas com a sogra, com o marido, ela passa por N situações. E esse filme foi bastante baseado nas experiências pessoais dele, na infância pobre que ele teve. Essa personagem da mãe, interpretada pela Carmen Maura, é bastante baseada na própria mãe do Almodóvar. E tem uma questão também importante, que a sogra da Carmen Maura no filme, interpretada pela Xuslan Prev, que é outra atriz que fez bastante parceria com o Almodóvar, bastante filme, ela fica o filme inteiro batendo nessa tecla de que ela quer voltar à aldeia dela, ao pueblo, que ela quer voltar às origens dela, que só lá ela vai ser feliz, encontrando as pessoas do passado dela, que tem mais a ver com a vida dela, que ela não quer morar na cidade, etc. E isso é bastante interessante, porque essa questão da aldeia, das origens, ela vai sendo colocada em quase todos os filmes do Almodóvar, até no final da sua carreira envolver ela encontrar o ápice desse reencontro com as suas origens, esse reencontro com a sua essência, com a questão da família, com aquilo que faz parte de você e que ajudou a te formar. E outra coisa interessante também, falando naquela questão da linguagem cinematográfica mais rebuscada por parte do cinema dele, algumas cenas a câmera subjetiva nos eletrodomésticos daquela cozinha apertada da personagem da Carmen Maura. Algumas cenas parecem que ele dá vida a esses eletrodomésticos, porque na verdade a heroína do filme, ela é uma vítima social, e ao mesmo tempo ela é um exemplo típico dessa sociedade de consumo. Então, dando vida a esses eletrodomésticos, eles se tornam personagens também da vida daquela dona de casa. Tem outra cena muito interessante, que é a da uma vizinha dela, que tem uma filha que é paranormal, uma criança que é paranormal, e ela tem uma cena que ela faz uma demonstração de poderes na cozinha, e ela muda, os objetos começam a se mexer, ela muda todo aquele cenário, é bem engraçada essa cena, e remete, logicamente, a Carrie do Brian De Palma, e aos poderes telecinéticos dela. E o Almodóvar uma vez... O Hitchcock é uma referência explícita do Almodóvar, e uma vez o Almodóvar chegou até a citar que tem um ditado na Espanha que quem rouba de ladrão não é roubo, coisa do tipo. E, na verdade, ele considera, foi uma brincadeira, na verdade, ao Brian De Palma, que também tem muitas referências do cinema do Hitchcock. Então, na verdade, o Almodóvar assumiu que essa personagem, essa garota, foi inspirada no Carrie. E ele também cita o Brian De Palma também como cineasta que ele admira. E o Hitchcock como uma das principais referências dele, como um cineasta que tinha uma grande riqueza visual e que realmente inovou em termos de construção imagética no cinema. A vontade de ter independência plena sobre o seu trabalho fez o Almodóvar, junto com o irmão dele, o Agustín Almodóvar, a criar uma produtora, a El Deseo. E com essa produtora, o primeiro filme que eles conseguiram produzir completamente foi A Lei do Desejo, protagonizado pelo Antônio Bandeiras, que é outro parceiro de muitos longas do Almodóvar também. Esse filme exprime uma visão bem particular de desejo do Almodóvar, que é a questão da correspondência, você ser correspondido no amor, que é quase uma tragédia humana. Você ser amado por quem você ama e conseguir resolver essa equação que é muito difícil. Outra preocupação por parte do Almodóvar sempre foi o trabalho de voz dos atores. Ele trabalha muito bem a entonação, a impostação vocal, e esse trabalho de voz ele fica evidente em toda a filmografia dele. E, sem dúvidas, a língua espanhola ajuda muito na questão dessa dramaticidade, do peso que esse trabalho de voz tem no resultado final do filme. Não tem como falar de Almodóvar sem falar das cores do Almodóvar. Esse vermelho, esse colorido, as cores vivas que tanto caracterizam o cinema dele e são marca registrada, já se tornaram marca registrada do diretor, na verdade são uma contraposição ao luto
e a severidade e as cores pretas que ele viu e vivenciou durante toda a infância dele em La Mancha. E, na verdade, ele chegou já a comentar que, na verdade, não é uma luta contra as origens dele, mas é uma luta contra essa severidade, essa rigidez com a qual ele viveu durante toda essa infância que foi muito solitária, em que ele se sentia muito sozinho, por isso ele se refugiava criando personagens, imaginando coisas e fugindo um pouco dessa realidade dele num universo bem particular, bem próprio. E Mulheres à Beira de Ataque de Nervos, ele é o ápice disso, o ápice dessas cores que explodem na tela. Foi o primeiro filme dele rodado completamente num cenário e, na verdade, por razões financeiras também. A abertura dele é bastante interessante porque ela tem umas colagens e ela foi bastante inspirada pelas revistas femininas dos anos 50 e 60, pela moda. E, mais uma vez, nesse filme, volta aquela questão do fascínio pela estrela. O filme é quase uma overdose de Carmen Maura e no papel da Pepa. Então tem essa questão das estrelas. O interessante é que ele convidou a Vitória Abril, que é uma outra atriz fetiche dele, protagonista do Atami, a participar do Mulheres à Beira de Ataque de Nervos, e ela não pôde participar, que ela ia fazer a personagem da Rossi de Palma, que é uma outra atriz também muito presente nos filmes dele, só que ela não pôde, e logo depois do sucesso de Mulheres à Beira do Ataque de Nervos, ela topou ser protagonista do Atami, que na verdade é um filme que fala sobre a impossibilidade de... A impossibilidade não, mas a dificuldade de se formar uma família. A dificuldade de se enquadrar, de uma coisa tão simples, aparentemente, que é formar uma família, de se enquadrar nesses padrões. Que, na verdade, a personagem do Antônio Bandeiras, ela passa o filme todo buscando isso, buscando se enquadrar nesses padrões ditos convencionais pela sociedade. Então ele faz isso pela força, pela transgressão. E a Vitória Abril, ela retornou em Kika, numa personagem muito interessante, que é uma apresentadora de um jornal, um programa de televisão, que se chama O Pior do Dia. E ele passa as piores notícias, as mais escabrosas e bizarras de Madrid. Na verdade, o filme é uma crítica a essa vida sufocante na cidade, aos crimes, às bizarrices que viram sucesso, que as pessoas gostam de consumir, e ela tem todo um aparato para filmar, acoplado na cabeça dela, para filmar essas notícias, e ela faz as coisas e ela vai atrás das notícias, custe o que custar, a custa de qualquer coisa, ela consegue o que ela quer. E ela retorna nesse personagem no filme que foi, na verdade, o filme que recebeu as piores críticas. Kika foi o filme que recebeu as piores críticas de toda a carreira do Almodóvar. E, particularmente, eu acredito que, entre outras coisas, tenha sido por conta dos personagens masculinos que não deram conta do recado nesse filme. Eu acho que isso fez o filme perder um pouco da força dele. A mãe do Almodóvar fez uma ponta nesse filme como uma apresentadora de um talk show que entrevista o escritor. E é muito cômica, a cena dela é uma das mais cômicas que tem no filme. Ela já tinha feito uma participação em Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos também. O Kika, na verdade, tem até uma cena em que ele usa uma trilha sonora do Bernard Herrmann, que fez a trilha sonora do Psicose. Mais uma citação a essa adoração dele pelo cinema e também pelo Hitchcock. Um dos meus filmes favoritos do Almodóvar é o de Salto Altos. Quem ainda não viu, vale muito a pena conferir. É um filme incrível, protagonizado pela Marisa Paredes, que é uma outra atriz fetiche do Almodóvar. E ela faz o papel de uma cantora que retorna, uma cantora de sucesso que retorna à Espanha depois de muitos anos, e depois de muitos anos sem contato com a filha dela, que é interpretada pela Vitória Abril. E daí essa volta dela acaba levantando muitas questões familiares, muitas questões do passado, e esse filme é bem bonito, ele trabalha muito bem essa relação entre mãe e filha, e como que isso pode ser bem delicado quando tem muitos segredos envolvidos e muitas coisas não ditas. E a ideia desse filme surgiu quando
surgiu a partir de uma cena, que era a cena de uma mulher em pleno telejornal, uma apresentadora de telejornal, assumindo que cometeu um assassinato. Quando Almodóvar teve essa ideia, ele pensou unicamente nisso, uma mulher fazendo essa confissão ao vivo, que ele disse que foi uma coisa que ele sempre quis ver, um dia ligar a televisão e ver uma cena dessa. Alguém confessando, uma apresentadora confessando um assassinato. E aí o que ele pensou foi o que levou essa mulher a fazer isso? Quais são as motivações que levou essa mulher a chegar nesse ponto de assumir um crime desse ao vivo? E aí, a partir disso, ele foi trabalhando, investigando o que poderia ter sido a vida dessa mulher, interpretada pela Vitória Abril, e aí ele chegou no filme de Salto Alto, nesse roteiro. E aí também tem a questão, de novo, do figurino. Além das cores, que eu citei anteriormente, que já são marca registrada do trabalho dele, tem a questão do figurino. Para Almodóvar, o figurino é como se fosse um uniforme da personagem. O uniforme da personagem, que você vai ver e você vai se identificar. Então, por exemplo, a Vitória Abril, ela só veste Chanel nesse filme e a Marisa Paredes, ela só veste Armani. Então, a construção do figurino dessas atrizes, eles seguem uma linha, seguem uma lógica de identificação. E na verdade, a relação de mãe e filha desse filme foi inspirada pela Lana Turner e pela Joan Crawford, que, para quem não sabe, ambas tiveram uma relação muito conturbada com suas filhas. A filha da Lana Turner matou o amante da mãe. A Joan Crawford teve problemas seríssimos com a filha dela, que depois veio a escrever até uma biografia acusando a Joan Crawford de N coisas. Então, na verdade, foi uma questão verídica de estrelas, divas do cinema, que inspirou também todo esse universo de Salto Alto. A Marisa Paredes está também em A Flor do Meu Segredo. E ela tá brilhante nesse filme, em que ela interpreta uma escritora de livros de ficção de segunda categoria, que ela assina sob um pseudônimo chamado Amanda Gris, e ela quer, na verdade, mudar de vida, ela quer escrever outro tipo de literatura, ela quer ser reconhecida, ela não quer aquela vida que é dela, e ela tem sérios problemas com o marido dela, então ela tá vivendo esse impasse. E tem novamente aquela questão da aldeia, que a mãe dela, por um acaso, é a Shuslan Prev, que eu já citei, e tem essa questão também do retorno, da volta para a aldeia, volta para as origens. E nesse filme é bem interessante porque no ápice do filme, assim, quando ela tá muito mal, ela acaba voltando para essa aldeia. Ela acaba voltando para essa aldeia onde ela fica com a mãe dela cuida dela. E ela acaba se reencontrando com essa origem, porque apesar dela ser uma escritora de sucesso e ela tá na cidade grande, ela, na verdade, está vivendo um processo, um momento em que ela está sentindo um vazio muito grande. Então, na verdade, essa volta às origens dela acaba retomando o sentido da vida dela. E eu citei que o filme que eu fiz Eu para Mercerício era um dos que mais destoava da carreira do Almodóvar, mas tem um outro filme que também eu acho que destoa um pouco, mas em outros aspectos, que é o Carne Trêmula. Eu acho que o Carne Trêmula ele é o filme mais masculino do Almodóvar, não por se tratar só de ter protagonistas masculinos e ser focado mais neles do que em personagens femininos, como de costume, mas também por se tratar de um ambiente de muita... É um filme que tem muita virilidade, lida muito com essa questão do masculino. Então eu acho que foi um filme que tem uma ótica diferente. Ele é uma das coisas que o torna interessante, essa visão diferenciada do costume. E em Carne Trêmula também, pela primeira vez, os policiais, eles não aparecem como arquétipos. Eles são personagens de verdade. Eles não aparecem como alguns filmes em que o policial ele é ridicularizado ou ele é ignorado, ele precisa estar ali só porque aquela cena envolve alguma questão com a lei, então ele entra de uma forma secundária. Na verdade, em Carne Trêmula, eles são personagens complexos, em que ele explora toda a complexidade desses homens que brigam por um amor de uma mulher em comum e que tem toda essa questão da honra, do orgulho próprio e da perda envolvida. Então eu acho que Carne Trêmula ele é muito emblemático nesse sentido
e também ele é um passo anterior a uma nova fase que o Almodóvar começa posteriormente com Tudo Sobre Minha Mãe. Em Tudo Sobre Minha Mãe, o Almodóvar ele alcançou o ápice de reconhecimento internacional. Ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, ele ganhou o prêmio de melhor filme no Globo de Ouro, melhor filme estrangeiro, e ele ganhou o prêmio de melhor diretor em Cannes. E na verdade essa história de Cannes tem até uma polêmica em torno dessa escolha, que esse júri foi presidido pelo Cronenberg. E o Almodóvar chegou a afirmar em entrevistas que ele acha que na época teve muita expectativa em torno da Palma de Ouro para o filme, porque o filme já vinha embalado por críticas positivas e a expectativa era muito grande e todos apontavam o filme como preferido à Palma de Ouro. E aí ele ganhou o de melhor diretor e o filme não ganhou a Palma de Ouro. E o Almodóvar chegou a comentar que, na verdade, o Cronenberg só não deu esse prêmio para ele porque tanto ele quanto o David Lynch, que era outro concorrente na época com o filme Uma História Real, eles eram representantes de um cinema mais underground, mais alternativo, que seriam cineastas que poderiam que poderiam competir com o Cronenberg por eles estarem teoricamente no mesmo grupo de diretores que tem um cinema mais autoral, alternativo e independente. E aí por esse motivo ele não teria ganho. Bom, isso a gente nunca vai saber, mas a questão é que com Tudo Sobre Minha Mãe, o Almodóvar ele colocou definitivamente o nome dele na história do cinema, não que antes ele não tinha, mas com certeza um Oscar, um Globo de Ouro reforça a fama, o reconhecimento de um cineasta, isso é inevitável. E esse filme, ele também tem citações cinematográficas, Um Bonde Chamado Desejo, A Malvada, e ele tem uma cena muito interessante que é uma cena de bastidores da Malvada, em que as atrizes estão conversando nos bastidores. E essa cena foi inspirada na própria vida do Almodóvar, na infância dele, em que ele passava na aldeia, ouvindo as senhoras dessa aldeia conversando no pátio. Enquanto ele ouvia, ele era um grande ouvinte dessas histórias, ele absorvia muito do que ele ouvia lá, e isso foi fundamental na formação dele depois. E ele teve uma inspiração muito forte na própria mãe dele, e na relação de mãe e filho que tem ali colocada no filme. Nessa relação de mãe e filho, que para ele a mãe é uma grande reveladora do mundo, é uma grande reveladora das principais coisas que dos principais momentos, vivências que você vai ter. Tem uma cena muito bonita de leitura antes de dormir, que foi baseada da própria experiência dele também, da Manuela e do Esteban, em que ela lê para ele antes dele dormir. E é uma cena muito bonita, é um momento entre mãe e filho muito, muito genuíno e muito sentimental para ele nesse sentido. E na verdade o filme, um dos maiores méritos desse filme é que ele propõe uma ruptura, que é uma ruptura da família tradicional, e ele acena, na verdade, as diversas possibilidades de formação familiar do final do século XX. E na verdade ele coloca isso no filme de uma forma muito natural, por mais difícil que seja, ou mais diferente que seja aceitar essa configuração familiar ou entender, na verdade ele coloca como uma questão real que acontece, que é uma questão que são as novas famílias não tradicionais. Seguindo o que eu comentei também do Carne Trêmula, tem essa linha de raciocínio, tem o Fale Com Ela e Uma Educação, que são dois filmes concentrados também em personagens masculinos. E esses filmes eles representam uma nova fase na carreira do Almodóvar, que é uma fase que ela é repleta de segredos, de mistérios, é uma fase mais introspectiva, mais reflexiva da vida dele. E Má Educação é o meu filme favorito do Almodóvar, e a forma como ele conta essa história, a narrativa dele, está cada vez mais rebuscada. E esse filme, para mim, é um exemplo disso. O nível de complexidade dessa narrativa, a forma como ele contou essa história, é muito interessante, porque
mostra um cineasta mais maduro, um cineasta muito seguro de suas escolhas, e é muito interessante porque ele comentou até que e vendo o filme a gente às vezes não imagina coisas assim, mas ele chegou a comentar que ele teve muita dificuldade de filmar com Gael Garcia Bernal porque ele não conseguia, ele era um ator muito duro, ele não teve tempo de ensaiar, de se preparar muito para o personagem como Almodóvar queria, e ele era um ator muito tenso, muito duro quanto à sua atuação. Isso foi muito difícil quando ele tinha, principalmente sobretudo nas cenas em que ele tinha que se travestir. Isso era muito incômodo para ele. Então eles tiveram alguns problemas nas filmagens e por isso o Almodóvar teve que fazer algumas concessões na personagem dele. Mas o que é realmente incrível é ver que mesmo com todos esses problemas e essas concessões que acontecem, são normais de bastidores de filme, ele conseguiu fazer um filme incrível e memorável, que também remonta à época em que ele teve essa educação mais religiosa e que ele estudou em colégio de padre. Com Volver, o Almodóvar ele ganhou mais prêmios, ele ganhou o melhor roteiro em Cannes, ele ganhou um prêmio de melhor interpretação, o filme ganhou um prêmio de melhor interpretação coletiva para as personagens femininas, e não teria como ser diferente. Esse filme ele é muito profundo, muito bonito ao mesmo tempo, e ele fala sobre a passagem do tempo, a morte, a solidão, sobre como voltar no passado acaba revirando coisas e situações que vão refletir no seu presente, no seu futuro, na maneira como você lidar com as coisas. E ele é um filme que, apesar de não ter nenhuma personagem criança, ele é um filme que ele é contado basicamente do ponto de vista do Almodóvar de quando ele era criança. E essa questão da aldeia, ele é muito, muito bacana porque ele volta para a aldeia dele, em La Mancha, para filmar as cenas da aldeia que aparecem no filme. Ele roda grande parte do filme lá e ele, que não costuma ir muito lá, voltou para La Mancha depois de muitos anos sem aparecer, e isso acabou influenciando, reavivando muitas memórias do passado dele e acabou ajudando no processo de produção desse filme. Ele, inclusive os pratos que são feitos no restaurante da personagem da Penélope Cruz, eles foram feitos pelas irmãs do Almodóvar, pelas duas irmãs do Almodóvar. Eles são 4 filhos, ele, o Agustín, que é o produtor do Del Deseo, e as suas 2 irmãs. E elas fizeram pratos típicos de La Mancha, então eram pratos reais, tudo para dar uma ambientação mais real ao filme, dar um traço de realidade no filme, Envolver. E esse processo de redescobrimento do passado é como se encerrasse, Volver é como se encerrasse essa fase para ele. E aí é como se encerrasse não esses nós do passado, essas pontas soltas, mas é como se encerrasse esse processo de autorreflexão e de redescobrimento da vida. E aí ele acaba indo pro Abraços Partidos, logo em seguida, que é um filme que retoma a questão da estrela, a questão da atriz, dos relacionamentos, desse amor obsessivo que perpassa muitos filmes, obsessivo ao mesmo tempo trágico, essas relações trágicas que perpassam muitos dos seus filmes, até chegar em A Pele que Habito, que considerado por muitos o ápice da carreira dele. O filme fez muito sucesso no mundo inteiro, aqui no Brasil também, teve críticas muito positivas. E ele também traz uma trama, assim como Má Educação, assim como outros filmes, ele traz uma trama muito rebuscada, ele traz um esquema narrativo muito interessante. A montagem do filme, outra coisa interessante também é que tem um montador do filme dele, que é o José Salcedo, que ele fez a maior parte dos filmes dele, ele é um parceiro também, além das atrizes fetiche e dos atores que eu já comentei, ele é um parceiro frequente dos filmes do Almodóvar. E essa trama Antônio Bandeiras retoma para esse filme. Ele é um filme que chamou muita atenção, é considerado por muitos o ápice artístico dele. E aí, depois de um sucesso tão grande, era comum que as pessoas esperassem um filme na sequência que tivesse altura ou que parecesse com ele. E aí ele veio com Os Amantes Passageiros, que é o último filme dele, o mais recente. E aí isso causou um pouco de
frustração, em partes, daqueles que esperavam um outro filme nos moldes de A Pele que Habito. Os Amantes Passageiros, na verdade, é um retorno do Almodóvar às origens dele, a comédia, que ele explora mais a ironia e a paródia. E algumas pessoas não receberam muito bem esse filme. O filme passa quase inteiro num avião que sobrevoa Madrid e não consegue pousar. Ele tem um problema, só que ele não consegue pousar. E aí ele fica sobrevoando até conseguir resolver essa questão e à mercê de N coisas, enquanto algumas tramas se desenrolam lá dentro. Outra atriz que fez outros filmes dele, também fez Labirinto de Paixões, ela retoma a Cecília Roth, a atriz argentina, ela retoma para Amantes Passageiros. E aí o Javier Câmara, também do Fale Com Ela. Então, algumas parcerias têm uma participação pequena, mais interessante, do Antônio Bandeiras, da Penélope Cruz. E aí alguns parceiros dele retomam nesse filme. E, na verdade, o filme é uma grande ironia à própria situação econômica e política da Espanha, da Europa como um todo, nesse contexto que ele foi feito. Ele tem essa preocupação política. Os filmes dele podem ser irônicos, podem ser paródias, comédias ou filmes de amores dilacerantes. Ele sempre tem essa preocupação política. Atrás de algum personagem inusitado ou de alguma situação esdrúxula, quase sempre tem alguma crítica. Ele sempre esteve engajado politicamente com essa questão. Ele sempre foi muito ativo politicamente. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção, pelo interesse de vocês. Eu espero que eu tenha agregado algumas informações, algum conhecimento ao que vocês já sabiam sobre Almodóvar. Para aqueles que não conheciam muito, que eu tenha atiçado algum tipo de interesse no trabalho desse diretor, e para aqueles que já conheciam, que eu tenha agregado alguma novidade. Eu queria agradecer pelo espaço. E se vocês quiserem conhecer mais sobre o meu trabalho, acesse o meu site, cinemascoop.com.br. E obrigada pela atenção. Agora resta a gente esperar qual será o próximo trabalho do Pedro Almodóvar. É isso.